Nesse vídeo, dessa playlist sobre estudos ecológicos com dados do DataSUS, iremos efetivamente realizar análise temporal utilizando o programa JoinPoint. Eu me chamo Daniela Bertol e sou professora universitária. Os conteúdos desse vídeo, então. Primeiro eu vou mostrar para vocês como montar um banco de dados para análises temporais no estudo ecológico, lembrando que lá nos vídeos 1 e 2 dessa playlist tem a questão de como baixar dados de mortalidade, de nascimento, que também tem exemplo desse banco. Depois, a gente vai mostrar, então, a instalação do programa estatístico para regressão por pontos de inflexão, que é o JoinPoint, como instalar no seu computador, como, então, realizar a análise temporal efetivamente, e, por fim, a interpretação, como interpretar e organizar os resultados dessa análise temporal para o seu resumo, para o seu artigo científico. Antes de mostrar, então, o banco de dados, é importante eu dizer para vocês e lembrá-los que o estudo ecológico é um estudo de dados agregados, então, por isso, a gente vai trabalhar com taxas. Então, sempre a gente vai ter que ter informação do numerador e do denominador, que vai ser a população, para poder calcular as taxas. E para fazer análise temporal, também é importante pensar que a gente tem que ter um período suficiente para que consiga indicar pontos de inflexão, né? O que é isso? Digamos assim, um exemplo clássico é a gente pegar uma década para mostrar o que aconteceu com mortalidade, taxa de contaminação, de nascimento, enfim. E aí, a gente precisa, por exemplo, 10 anos, eu posso considerar que é um tempo suficiente para eu poder visualizar se teve pontos de inflexão durante esse período, ou seja, se eu tive picos de crescimento ou de decrescimento de mortalidade, porque se eu pego um período muito curto, fica mais difícil dessa regressão mostrar esses pontos de inflexão, que é o grande diferencial dessas análises por JoinPoint, né, que ele vai indicar períodos de inflexão nessa série temporal, tá? Então, vocês podem estar perguntando quanto tempo, vai depender muito da situação, mas pelo que eu observo, pela minha experiência, acho que pelo menos 5 anos, mas sempre pensar em trabalhar mais ou menos assim com a taxa de década ou mais do que isso. E o exemplo, então, que eu trouxe para esse vídeo, nosso último vídeo dessa playlist, a gente vai fazer, então, a mortalidade por doenças cardiovasculares em idosos, né? Então, uma população bem específica, uma faixa etária específica, conforme sexo, então vamos separar por sexo, feminino e masculino, e também conforme as regiões do Brasil, na década 2013 e 2022. Tá? Eu coloquei aqui também regiões para vocês visualizarem a questão do banco empilhado, para ter vários exemplos nessa playlist, cada vídeo eu trago um exemplo diferente, para ajudar a trazer mais exemplos e poder te auxiliar no que você estiver pensando para a sua análise, para o seu estudo ecológico. Então, o nosso desfecho é doenças cardiovasculares totais, né? Total, todas as doenças cardiovasculares. Isso vai incluir, então, lá quando a gente selecionou lá no DataSUS, lembram lá que tem a categoria do CID-10? Então, vai ser do CID I00 até o I99. Sim, são 100 seleções, né? 100 CIDs concomitantes que a gente teve que selecionar para montar esse banco. Bom, então vamos lá, vou mostrar o banco para vocês, tá? Então, primeira coluna, o ano, que sempre é a nossa variável independente, como eu falei em todos os vídeos. Aí aqui a gente tem a região empilhada, tá? Então, vejam aqui, ó, eu vou ter o período 2013 e 2022 para a região 1, tá? Que eu codifiquei, então, Norte, Nordeste, enfim, né, as 5 regiões. E no final eu coloquei um código 10, tá? Não que tenha que ser assim, é o jeito que eu me organizo melhor. Esses 1, 2, 3, 4 e 5 está justamente na ordem que o DataSUS nos dá por região, Norte, Nordeste, é a mesma ordem para não evitar erros, né, na hora de baixar o banco. E aí eu fiz a soma de todos para a gente ter o resultado do Brasil também, para dar uma analisada e ter um poder de discussão no artigo. Então, para cada década, vai ter o resultado de cada ano de cada região. Lembrando, como a gente está falando de taxas, aqui, então, eu botei a população masculina e feminina, porque eu quero fazer análise separada por sexo. Então, a população vai ser o nosso denominador da taxa,
E aqui os numeradores da taxa. Então, eu botei, né, um código que eu me entendo, lembrando o nome de variável, vocês escolham como fizer sentido para vocês, um nome curto, sem espaço, sem acento. E aí eu botei, então, cardio M de masculino óbito e cardio F de feminino óbito. Então, dessa forma, eu me localizo para depois usar lá no programa Joinpoint. Eu convidei um aluno para mostrar o passo a passo de como instalar o programa Joinpoint, que é uma ferramenta gratuita e amplamente utilizada para as análises temporais em estudos ecológicos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Wesley, acadêmico de medicina e monitor de pesquisa. Nesse vídeo, eu vou mostrar de forma breve e objetiva como baixar e instalar o Joinpoint no computador de você. Bom, o Joinpoint é um software utilizado para fazer análise de tendências ao longo do tempo. Aqui, no entanto, o foco vai ser apenas a parte prática, que é acessar a página oficial, fazer o download corretamente e concluir a instalação. O primeiro passo, então, é acessar o nosso navegador. Que até de vocês, vou pegar aqui o Google Chrome. Pesquisamos por Joinpoint. Bem assim. Bom, importante buscarmos a fonte confiável, a fonte oficial, que é do NCI. Então, clicamos aqui. Aqui ao lado, temos o que procuramos, a nossa página de download. Então, clicamos nessa página e fomos redirecionados aqui. Importante ressaltar, pessoal, que a versão que eu estou gravando no momento, hoje já é 26 de março de 2026, é a versão 6.0.1. Obviamente, né, a versão que vocês terão será mais atualizada. Inclusive, eles atualizam constantemente, que é algo muito positivo. Então, temos aqui os termos de uso. Mais abaixo, já nos antecipamos e vamos concordar com os termos de uso. Pessoal, aqui temos o formulário de registro. Não tem como escapar, não tem para onde correr. Vamos ter que preencher. Aqui, o e-mail é onde a gente vai colocar o nosso e-mail. Vamos receber o link do download. Vou colocar aqui meu e-mail pessoal, tá? Feito isso, o nome apenas o meu primeiro nome. Organização, eu defini, vou só colocar universidade. Tipo de organização, aqui vou colocar acadêmico médio. País, selecionamos a nossa pátria amada aqui. E agora, sobre a questão do e-mail, fica a critério de vocês. Querem receber as atualizações, tá? Eu vou colocar aqui não. Feito isso, apertamos nesse botão para ter o download. O que eu comentei para vocês. Então, agora recebemos o e-mail que colocamos, né, o e-mail ali do formulário, e vamos então acessar a nossa caixa de entrada lá, que vai ser o primeiro e-mail aparecendo. Se não estiver, talvez seja na caixa de spam, tá? Mas estará lá. Então, pessoal, estou aqui, tá? No e-mail do download do Joinpoint. Clicamos aqui nesse link. Eu tenho que mencionar que esse link que tem no e-mail de vocês tem prazo de validade de 24 horas. Então, clicamos aqui no botão de instalar. Está baixando nesse momento. E clicamos para acessar o arquivo. Pode ser pelo explorador de arquivos, pode ser aqui automaticamente como fiz. E essas opções agora que vão seguir, tá? Vamos com atenção, seguirmos. É bem rápido, bem fácil. Vamos colocar aqui, né? Você vai criar a própria área da instalação dele, então tudo bem. E ele também vai fazer um atalho, vai colocar na área de trabalho. Ótimo. Isso aí, concordemos. Vamos instalar. Então, pessoal, antes de instalar, isso vai ocorrer, tá? Caso vocês não desativem o Windows Defender, né, a segurança do Windows, nós não vamos conseguir instalar. Ele interpreta como um programa malicioso, mas não é, tá bom? Realmente não é, bem confiável. Então, vou fazer aqui, tá? A gente vem aqui, ó, proteção contra perigos e ameaças. Vamos aqui em gerenciar configurações. E aqui, a gente desativa temporariamente, assim que instalarmos. A gente já ativa novamente. Tá feito, tá? Vou até deixar aqui minimizado. Então, agora sim, vamos cancelar a instalação. E vamos tentar de novo, tá bem? Então, vem aqui novamente, explorador de arquivos. Vamos em download. Então, vamos lá. Agora sim vai dar certo. Next, next, next. Install. E é isso, pessoal. Agora completamos e está instalado, tá? Então, vamos dar aqui o finish. Ele vai abrir automaticamente o Joinpoint. Demora um pouquinho, tá? Nada mais. E esse é o nosso bichinho, tá? E com isso, o Joinpoint já estará instalado quanto para o uso. Inclusive, ele mostra dicas para o meio acesso, né? Então, vocês podem colocar a opção, caso já saibam, né? Que não mostrar, enfim, tem próxima dica. E assim vai, tá? Vou dar um close aqui, né? E aí, acessamos o nosso software tão cobiçado, tá? Então é isso, gente. Então, a partir daqui, vocês já podem seguir para a próxima etapa, que é a configuração da base de dados e a execução das análises. Muito obrigado, gente. Tudo bom para vocês.
Agora, então, podemos realizar as análises temporais em si, lá no programa JoinPoint. Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma organização, uma sugestão que eu tenho para colocar esses dados. Essa tabela aqui, eu deixei com as linhas aqui, né? Sabemos que nos artigos a gente retira, né? Tem que olhar o padrão da revista, mas eu deixei para facilitar a visualização. E se você estiver escrevendo um artigo científico, você pode utilizar essa estrutura, inclusive, para colocar como uma tabela de resultados do seu trabalho. Mas, se for só um resumo, eu sugiro que vocês utilizem só a análise, né, do JoinPoint, a análise temporal da década como um todo. Porque o que acontece? Eu deixei aqui para cada região 3 linhas, porque geralmente ele identifica, né, a regressão, 2 pontos de inflexão, e depois ele dá a variação percentual anual média, que é do período todo. O que aconteceu no período todo? Então, para um resumo, como a gente tem limite de caracteres, eu sugiro colocar só o resultado da década toda, porque vocês imaginem aqui nesse nosso exemplo, né? A gente tem separado por sexo 5 regiões do Brasil e mais o Brasil todo. Se eu tiver que acrescentar ainda os pontos de inflexão, né? Teve um pico do ano tal até o ano tal, vai ficar muito longo, né? Provavelmente não vai caber. Então, a gente coloca o da década como um todo. Então, eu vou poder dizer que, bom, dependendo do resultado, no sexo feminino, na década aconteceu isso, lá na região norte, assim como na região nordeste, daí a gente consegue comparar mais entre os sexos. Enfim, quando a gente realizar agora as análises, a gente vai completando aqui, fica mais fácil de entender essas diferenças, né, esses exemplos. E aqui, então, teria a mesma coisa para o sexo feminino. Aqui a gente tem período, o VPA, eu botei a legendinha aqui embaixo, né, a variação percentual anual. Caso você vá demonstrar só a década toda, você pode colocar VPAM, que daí é a variação percentual anual média, porque é a média do período todo, porque ele considera os pontos de inflexão. Aí a gente vai botar o intervalo de confiança 95%, o valor P e a tendência, que já é uma interpretação, se ele foi crescente, decrescente ou estacionário. Então, isso ajuda muito, assim, na hora da escrita, por mais que você não vá utilizar essa tabela, ela fica mais entendível, mais visual, para a equipe de pesquisa, né, escrever o resumo. Bem, então, agora eu vou abrir aqui o meu programa JoinPoint, para a gente realizar a análise com esse banco aqui que a gente falou ali no início. Eu vou fechar o banco, tá? Eu sempre recomendo não deixar o banco aberto em Excel, porque às vezes o programa estatístico ele pode dar uma bugada. Aí vocês vêm aqui em arquivo novo e vão buscar o arquivo de vocês no computador. Tá? Então, ele baixou o banco aqui. Bem importante, gente, assim, a gente está falando da versão 6.0.1 do JoinPoint, né? Estamos gravando esse vídeo final de março, início de abril, e a gente teve uma atualização do software, esse do JoinPoint, que é a versão 6.0.1, em 25 de março de 2026. Tá? Então, nessa nova versão, a gente tem que, muitas vezes, indicar que a gente quer a variação percentual média. Então, vocês verifiquem aqui, ó, em métodos e parâmetros. Primeiro eu tenho que selecionar aqui. Bom, então, vamos configurar aqui primeiro. Então, eu tenho, que eu coletei lá no DataSUS, o denominador e o numerador, tá? Vocês podem ter a taxa já pronta, mas eu vou mostrar aqui tendo essas informações separadas. Então, vocês vão selecionar aqui, né, calcular a variável dependente, e aqui vocês vão selecionar a taxa bruta. Vocês vejam aqui que ele deixa por 100 mil habitantes, tá? Tem várias opções, isso não muda o resultado, tá? Então, para esse caso, como a gente tem bastante casos, eu vou deixar 100 mil, porque não vai mudar o resultado da regressão. Aí, aqui, ó, é o nosso numerador. Então, lá na minha tabela, eu tenho primeiro o sexo feminino. Então, eu vou botar aqui, ó, numerador, as mortalidades por doenças cardiovasculares do sexo feminino. E na população, que é o denominador, eu vou colocar a população feminina, que obviamente é a população feminina das regiões, e na faixa etária que eu quero, tá? Como a gente mostrou lá no vídeo 1 e 2
dessa playlist. A variável independente, lembram, sempre é o ano no estudo ecológico, e aqui eu quero que ele separe para mim por região, né? Porque eu tenho a região empilhada, que é a nossa variável que eu mostrei antes. Aí, aqui embaixo, do jeito que está, nessa versão, a gente tem a versão alfa, tá, do Join Point, nesse 6.0.1. Aí, agora, eu vou vir aqui, então, para verificar se ele está me mandando a APC, que é a variação percentual anual média, que eu quero da década toda. Então, ele não estava selecionado, tá? Então, a gente seleciona aqui, estão vendo aqui, ó, ele já deixou do período desse estudo. Voltamos aqui, né, para onde a gente estava, e vamos em executar. Então, aqui ele deu para a gente o resultado, como eu pedi por região, né? Então, ó, código 1, 2, 3, 4, 5 e o 10, que é o Brasil todo. Então, ele vai dar os gráficos para a gente, né, e tal, mas o que mais nos interessa é aqui em tendências, tá? Então, se a gente deixa no zero aqui, ó, vocês estão vendo zero, join point zero, ele vai dar um geral. Se eu coloco no 1, ele vai me dar mais detalhado os pontos de inflexão, tá? O que geralmente eu uso, como eu disse antes, para o artigo, eu vou usar a variação percentual anual média, e não muda muito de um para o outro, tá? Esse resultado, ó, se vocês olharem aqui, ó, ele deu menos 0,84, a do ano, né, todo, e aqui deu 0,54. Aí vai depender de como vocês vão descrever na metodologia, se ele considerou os pontos de inflexão, se vocês vão mostrar os pontos de inflexão, ou se vocês vão deixar o geral, tá? Então, eu vou deixar aqui no 1, porque eu quero mostrar para vocês detalhado como que vai ser, tá? Então, vamos colocar aqui a nossa tabela. Então, a região norte, aqui, ó. 2013, 2015, 2015, 2022 é o que a gente tem de pontos de inflexão. Então, vou botar aqui 2013, 2015. Aqui 2015, 2022. E aqui, como eu disse, a última linha, eu sempre coloco a década toda. Então, 2013 e 2022. Lembrando que eu falei nos outros vídeos, a década toda é 2013 e 2022, e não 2012 e 2022, porque o ano conta, né? Porque é de janeiro a dezembro daquele ano. Bom, aí, gente, o que eu tenho aqui, ó? A APC, né? Que está em inglês, né? Mas é a variação percentual anual. Então, deu 2, eu boto duas casas depois da vírgula, tá? Mas isso é opcional, como vocês preferirem. Então deu 2,15. O intervalo de confiança é essa informação aqui, ó. A parte inferior do CI, né, de intervalo de confiança, e a parte superior. Então, vejam, ó, que ele dá valores negativos também, tá? Eu vou preencher e já explico o que é isso. Então, o intervalo aqui ficou menos 1,25. Eu coloco ponto e vírgula porque, como ele tem valor negativo, eu não coloco o tracinho porque pode ficar duvidoso a interpretação. Aqui, 5,53. Então, aqui um outro detalhe para mostrar para vocês de estatística, ó, ele deu 5,528. Eu quero só duas casas decimais. Então, quando a próxima casa decimal é igual ou maior que 5, a gente arredonda para mais. Então, por isso que eu vou botar 5,53. Então, tá ali. O valor P que a gente tem ali, então, tá aqui o nosso valor P, tá? Eu coloco na tabela também, mas a gente tendo intervalo de confiança já seria suficiente, tá? O valor P, eu gosto de botar 3 casas decimais, tá? Mas é uma coisa minha. Bom, gente, vamos colocar aqui o outro, eu já interpreto. Aqui deu menos 1,31. Bom, então, gente, a gente tem aqui, ó, valor positivo e valores negativos. É importante entender, quando a gente fala de estudo ecológico, regressão de estudo ecológico, diferente de uma regressão logística e de Poisson, lá do risco relativo, odds ratio, o nosso valor
que nessas análises é 1, que a gente diz que não tem risco e não tem proteção, aqui é 0. Então, o intervalo de confiança não pode passar pelo 0 para ele ser considerado significativo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre interpretação de intervalo de confiança de 95%, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu tenho um vídeo só sobre intervalo de confiança de 95%. Bom, e a gente pode se basear também, se facilitar pelo valor P. Então, a gente, aqui, a gente, todos os intervalos de confiança, por isso que ele tem valor negativo aqui nessa regressão, ele passa pelo 0, a gente vai de um valor negativo até um valor positivo. Aqui, ele deu 0,22, deu pertinho, por isso que o P é mais baixo, deu pertinho de 0. Então, todos eles não deu significância estatística, né? Que, obviamente, o intervalo de confiança vai fechar com o valor P, que não deu significativo. Quando a gente não tem significância estatística, quer dizer que a tendência temporal foi estacionária, tá? Então, a gente vai botar aqui a tendência, que é a nossa interpretação estacionária, para os três períodos da região norte que o programa indicou. Vejam bem, né? Mesmo que ele não tenha dado pontos de inflexão crescente ou decrescente que seriam significativos aqui na estatística, o programa, né, a análise de regressão, identificou pontos de inflexão e deu como estacionária. Então, a gente demonstra isso se for um artigo, porque ele teve, né, alguns pontos que ele identificou. Tá? Eu vou procurar aqui para nós, vamos ver se a gente teve alguma coisa significativa para mostrar. Então, a região 2, vamos ver aqui, aqui a gente teve um período total, significativo. Então, a gente teve, ele põe até um asterisco aqui, o intervalo de confiança, foi de menos a menos, né? E o APC também, então quer dizer que ele deu significativo decrescente. Então, quando eu tenho valores negativos, ele é decrescente. Quando eu tenho valores positivos significativos, é crescente. Então, o que ele quer dizer? Vamos preencher lá na nossa tabela, que seria aqui essa nossa última linha. Então, eu teria, no período total 2013 e 2022, uma variação anual percentual média de menos 1,08, o intervalo de confiança aqui. Então, tudo preenchido aqui, a gente teve, então, uma variação negativa, um intervalo de confiança significativo negativo, não chegou no 0, e por isso o P significativo. Quando é negativo, é decrescente. O que isso quer dizer? Que para o sexo, idosos do sexo feminino na região Nordeste, nessa década, tiveram uma taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares decrescente, ou seja, na década diminuiu a taxa de mortalidade no Nordeste para essa população nesse período. Então, é isso que significa. E diminuiu, como é percentual, a gente pode dizer que diminuiu 1,08% no decorrer da década. Aí, gente, só para finalizar o exemplo, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no Brasil, então, para o sexo feminino. Depois, a gente vai repetir, né, repetiria tudo isso para o sexo masculino. Então, era só voltar ali e selecionar o sexo masculino. Então, vejam aqui o resultado para o Brasil todo. A gente teve um ponto de inflexão significativo de 2013 a 2020, então, de 2,6% de decréscimo, e no período total, ele ficou de 1,7%, né, de decréscimo significativo também. Então, como é que a gente preencheria aqui na nossa tabela? Então, vem no Brasil. Bom, então, para o sexo feminino, aqui na nossa tabela, eu tive para o Brasil um ponto de inflexão do período 2013 e 2020, teve um decréscimo de 2,6%, e no período total da década analisada, deu uma inflexão de 1,69%,
tendo um período aqui intermediário estacionário, e por isso até que ele baixa um pouquinho esse percentual. Então, isso seria um resultado completinho, assim, do Brasil para o sexo feminino. Bom, então, gente, se a gente agora, né, digamos, fez todos do feminino, agora a gente vai fazer o do masculino. Então, a gente viria aqui. Vamos fechar aqui, não quero salvar. E aí a gente volta aqui, né, onde a gente estava, tá? A única coisa que vocês vão mudar nesse nosso exemplo é aqui vai botar masculino. Então, o óbito masculino e a população masculina. O resto fica tudo igual, executar. Vamos só ver, assim, o que se mudou muito, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui tem um ponto de inflexão bem significativo, então esses gráficos também, dependendo se você vai fazer uma apresentação oral, pode colocar, que é bem interessante, né, porque daí ele tem aqui a série temporal em anos, ou dependendo para um artigo, né, vamos ver a tendência aqui, ó. Ó, não foi significativo, apesar de ter aquela inflexão, né, por isso que é importante no artigo completo a gente mostrar, região norte, região nordeste, também não tivemos nada significativo. A próxima região, a 13, é sudeste, só para eu me lembrar. Sudeste, sim, ó, sudeste teve um decréscimo, ó, um ponto de inflexão 2013 e 2020, e aqui um ponto de inflexão do período total também deu significativo na sudeste. A sul, a região sul, deu significativo também ao 2013 e 2020, e no período todo também deu decrescente significativo. Então, a gente já observa aqui, né, que tem alguma coisa ali, ó, que deu 2019, 2019 e 2020, que aqui pensando, né, com o que a gente já viu, pode ter alguma relação que pode ser discutido com a questão da pandemia, né, que foi o ano 2019 e 2020. Aqui, a região 5 é a centro-oeste, aqui do nosso banco, também para o sexo masculino, um decréscimo no total, né, da década, e um ponto de inflexão aqui, 2013 e 2019, né, não foi 2020, mas foi 2019. E vamos ver o que aconteceu no Brasil como um todo, o sexo masculino, também teve um decréscimo, ó, teve um ponto de inflexão lá, o nosso 2020, né, 2013 e 2020, então, parece um comportamento bem semelhante entre sexo feminino e masculino, e nesse caso, felizmente, a gente teve um decréscimo nessa década, né, 2013 e 2022, de mortalidade por doenças cardiovasculares em idosos, né, tanto do sexo feminino e masculino. Espero que essa aula ajude a você a realizar suas próprias análises temporais dos estudos ecológicos. E se você gostou dessa aula, gostou desse vídeo e está gostando desse curso, curte, me segue, se inscreva no canal, que isso ajuda, então, o YouTube a entregar esse vídeo, esse curso para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você de aprender um pouquinho mais sobre como realizar estudos ecológicos. Então, esse é a nossa aula 6, ainda temos a aula 7 e 8 dentro desse curso, aonde efetivamente você vai ver como escrever um resumo para um evento científico, que é o vídeo 7, e no vídeo 8, como escrever um artigo de delineamento ecológico. Te espero, então, nos próximos vídeos desse curso e do meu canal. Até mais!